Tenho tudo que a Bíblia diz que tenho. Tenho tudo que pertence ao Pai. Em Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Em Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Salmo 91, 10. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. A Bíblia diz que o fruto do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos, vêm de uma vida ligada a Jesus Cristo. Ele transforma as nossas vidas e nos ajuda a dar bons frutos. Quando deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas, ele nos torna como a árvore boa e frutífera. A vida cheia dos frutos do Espírito reflete a glória de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está em Gálatas capítulo 5, versículo de 22 a 23. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em Romanos capítulo 5, versículo 17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Glória, aleluia. Em Marcos capítulo 16, versículos de 17 a 18 diz: esses sinais acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão serpentes e beberão algum veneno mortal, e não lhes fará mal nenhum. Empunharão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Em Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre escorpiões e cobras, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Em Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um contra os outros.
perdoem como o Senhor lhes perdoou. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Oh, glória, aleluia. Em Romanos, capítulo 1, versículo 7 diz: a todos que em Roma são amados de Deus, chamamos para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus e nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 6, versículo 14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 diz: ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Em Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Oh, glória, aleluia.